Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: eu não vou conseguir me levantar depois dessa? Quantas vezes você acreditou que o erro cometido, a queda sofrida, o trauma vivido ou até mesmo a limitação que carrega seria o ponto final da sua história? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pessoas à sua volta podem até ter desistido de você, ou você mesmo já se sente cansado demais para acreditar em um recomeço. Mas aqui está a verdade que precisa penetrar fundo no seu coração hoje: o fim não é a sua queda. O fim é a sua elevação, porque Deus não escreve histórias de derrota, Ele escreve histórias de redenção. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que pareciam estar no fundo do poço, que tinham tudo para serem esquecidos, mas que Deus escolheu como instrumentos para grandes propósitos. José, vendido pelos irmãos, jogado num poço e depois numa prisão injusta, poderia ter pensado: esse é o meu fim. Mas na verdade, aquele poço e aquela prisão eram apenas a preparação para o palácio. Davi, desprezado por sua própria família, deixado de lado no campo com as ovelhas, parecia pequeno demais para qualquer coisa grandiosa. Mas foi exatamente ele quem Deus ungiu como rei de Israel. Deus é especialista em transformar finais aparentes em recomeços extraordinários. A queda não é o fim da sua história, mas o trampolim para o plano maior que o Senhor já desenhou para você. Há uma expressão muito forte: a sua história não termina na dor, porque Deus já escreveu capítulos de vitória que ainda não foram lidos. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer lembrar ao seu coração hoje. Você pode até ter acreditado na mentira de que fracassou e não há mais volta. Mas o Pai olha para você e diz: eu não desisti de você. O que você chama de fim, eu chamo de preparação. Talvez o seu peso maior seja olhar para trás e enxergar erros que você mesmo cometeu. Escolhas ruins, caminhos tortuosos, decisões tomadas fora da vontade de Deus. O inimigo é especialista em usar o passado como arma para aprisionar mentes e corações. Ele sussurra: você caiu, você falhou, você perdeu a chance, acabou para você. Mas o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8 verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que o sangue de Cristo é suficiente para apagar qualquer acusação. Não importa a queda, não importa o erro, quando você entrega sua vida a Jesus, o passado não tem mais o poder de definir o seu futuro. Encontramos uma verdade simples e profunda: a graça é o presente diário do Pai para que você não fique preso ao ontem. Deus não olha para você como quem contabiliza falhas, mas como quem enxerga possibilidades. Onde você vê culpa, Ele vê cura. Onde você enxerga ruínas, Ele vê reconstrução. Outros carregam feridas profundas. Marcas de rejeição, abandono, abusos, perdas que parecem impossíveis de superar. Você pode estar pensando: com tudo que eu vivi, não consigo acreditar que ainda exista esperança. Mas é nesse ponto que a voz do Pai ecoa com mais ternura: eu sou aquele que sara os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Salmo 147 verso 3. Sua dor não é ignorada por Deus. Pelo contrário, é justamente ela que se torna matéria-prima para que Ele manifeste seu amor e sua glória na sua vida. Cada lágrima que você derrama é colhida por Deus como semente de novos recomeços. Ou seja, nada é desperdiçado no reino. Até aquilo que você considera perda, Deus transforma em oportunidade para revelar seu cuidado. Quando as limitações parecem barreiras intransponíveis. Há também quem viva se sentindo pequeno, incapaz, limitado demais para viver algo grandioso. Talvez você carregue uma condição, uma fraqueza, ou simplesmente nunca tenha se visto como alguém que poderia alcançar algo significativo. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 verso 9. Isso significa que aquilo que você considera uma limitação pode ser justamente o canal para que o poder de Deus se manifeste de forma ainda mais visível. Quando você se sente pequeno, lembre-se: é no colo do Pai que os fracos descobrem que sempre foram fortes. É nesse abraço que você vai descobrir que a sua fraqueza não é um ponto final, mas um convite para viver na dependência total de Deus. O céu escreve diferente da terra. O mundo pode até definir sua identidade com base nos erros, nos traumas e nas limitações. Mas Deus não trabalha segundo as etiquetas humanas. A Bíblia declara em Jeremias 29 verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja que o Senhor já preparou um fim, mas não um fim de queda.
É um fim de paz, de propósito, de esperança. O fim que Deus escreve é sempre maior do que o rótulo que o mundo tenta colocar em você. O amanhã de Deus para você já nasceu no coração de Deus antes mesmo de você nascer. Ou seja, antes mesmo das suas falhas, dores e fragilidades, Ele já tinha escrito capítulos de vitória. O que você chama de queda, Deus chama de preparo. O que você chama de erro, Deus chama de aprendizado. O que você chama de trauma, Deus chama de testemunho. O que você chama de limite, Deus chama de espaço para manifestar poder. Hoje, receba essa verdade: o fim não é a sua queda, o fim é a sua elevação. E à medida que avançarmos, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade. Você vai perceber que a sua dor pode ser o palco da glória de Deus, e que sua vida tem um propósito eterno, muito maior do que as marcas do passado. Não deixe passar despercebido o poder de cada pequeno passo que Deus colocou em sua vida. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Curta, compartilhe e conte nos comentários como você tem confiado em Deus nos detalhes do seu dia. Cada gesto de fé pode transformar histórias. Venha viver essa transformação com a gente. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pense: mas eu já tentei me levantar tantas vezes, já me decepcionei, já caí de novo, não sei se ainda há jeito para mim. Se esse é o seu sentimento, eu quero que você guarde essa verdade: Deus nunca cansa de acreditar em você. Ainda que você caia 1000 vezes, o Pai continua olhando para você com os mesmos olhos de amor de quando sonhou sua vida pela primeira vez. Isso significa que, mesmo quando você desistiu de si mesmo, Deus não desistiu. Deus não enxerga um derrotado. A queda pode ter marcado sua história, mas não define o seu destino. O inimigo quer que você acredite que acabou. Mas o céu está declarando sobre sua vida: eu te levanto, eu te restauro, eu te preparo para algo muito maior. Pense em Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele caiu feio, negou o Mestre 3 vezes na hora em que Jesus mais precisava. Pedro poderia ter se escondido na vergonha. Mas Jesus o chamou de volta, o perdoou, e fez dele um líder da igreja. A queda foi apenas o caminho para a elevação. E é isso que Deus vai fazer com você. Recomeço não é fraqueza, é coragem. No mundo, recomeçar pode parecer sinal de fracasso. Mas no reino de Deus, recomeço é sinal de coragem. É reconhecer que você não pode sozinho, mas que o Pai está pronto para te guiar. O céu celebra cada pequeno passo que você dá em direção ao recomeço, porque para o Pai não importa a velocidade, importa o coração que volta para Ele. Não importa se o seu passo hoje parece pequeno, se você apenas sussurra uma oração em meio às lágrimas. Para Deus, esse passo já é gigante, porque mostra que você acredita que Ele ainda pode mudar sua vida. Agora, eu quero orar com você. Mas não uma oração rápida. Eu quero que você realmente se entregue nesse momento. Feche os olhos, se puder, e abra o coração. Essa oração é para você que caiu, para você que se sente preso ao passado, para você que pensa que já não tem saída. Pai amado, eu me coloco agora na Tua presença em favor dessa vida que está orando junto comigo. Tu conheces cada detalhe, cada queda, cada dor, cada limitação. Tu sabes as lágrimas que ninguém viu, os pensamentos que ninguém ouviu, as noites de angústia que foram enfrentadas em silêncio. Mas hoje, Senhor, eu declaro que este não é o fim. Porque em Ti nunca há fim de derrota, só há novos começos. O que parecia morte, o que parecia perda, o que parecia ruína, agora eu profetizo que será transformado em recomeço. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa mente cansada, esse coração pesado. Tira o peso da culpa, arranca o jugo da condenação. Onde o inimigo tem soprado mentiras dizendo que acabou, que não há mais jeito, que não há perdão, eu clamo: cala essas vozes, Senhor, e faz ecoar a Tua voz de amor dizendo: eu faço novas todas as coisas. Senhor, cura as feridas emocionais. Derrama bálsamo sobre os traumas, sobre as lembranças dolorosas, sobre as marcas que ficaram. Que essas feridas não sejam mais correntes, mas testemunhos de superação em Ti. E onde há limitações, onde há fragilidades, onde há medos, manifesta o Teu poder. Mostra que a Tua graça é suficiente, que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, assim como o Senhor ergueu Pedro, ergue também este filho, esta filha. Assim como o Senhor tirou José do poço e da prisão, tira agora essa pessoa do lugar de escuridão. Assim como o Senhor levantou Davi do anonimato, levanta também esse coração que se sente pequeno. E mais do que restaurar, Senhor, eu te peço,
prepara uma elevação. Que este filho, que esta filha, viva dias de honra, testemunhos de vitória, experiências sobrenaturais da tua graça. Que a vergonha seja transformada em dupla honra, que a derrota seja transformada em vitória, que a queda seja transformada em um trampolim para voar ainda mais alto. Eu declaro em nome de Jesus, esta queda não é o fim. É apenas o início de uma nova história, escrita pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está ouvindo essa oração. Obrigado porque no céu já existe um decreto de recomeço, já existe um capítulo novo, já existe uma mesa de honra preparada. Eu creio que veremos testemunhos surgindo, vidas sendo transformadas e histórias sendo reescritas. Tudo isso para a glória do teu nome. Amém. Querido amigo, se essa oração falou com você, se você sentiu que essa mensagem foi para o seu coração, eu quero te convidar com muito carinho a fazer parte da nossa família aqui no canal. Aqui não é apenas um espaço de vídeos, aqui é um lugar de oração, de esperança e de encontro com Deus. Cada vídeo que você assiste é uma oportunidade para renovar sua fé, para receber consolo e para se encher de esperança. Então, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e junte-se a nós. Porque a cada novo conteúdo, deixando que ele aqueça nossa alma e nos lembre que nunca estamos sozinhos. E eu te faço um pedido do fundo do coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a queda não é o fim. Talvez seja exatamente a palavra que vai salvar uma vida hoje. O recomeço já começou na sua vida. Não importa como você se sente agora, Deus já está preparando a sua elevação. Vamos mergulhar ainda mais fundo em como Ele pega histórias improváveis e transforma em testemunhos de honra. Mas por agora, receba essa certeza, a sua queda não é o fim. É apenas o começo da história mais linda que Deus já escreveu para você. Talvez você olhe para a sua história e diga, eu não tenho força, não tenho capacidade, não tenho futuro. Mas é exatamente aí que Deus gosta de agir, no improvável, no pequeno, no desprezado, no que parece ter terminado. Ele transforma quedas em degraus de vitória, e a Bíblia está cheia de exemplos que confirmam isso. Ana, da esterilidade ao milagre. Ana carregava uma dor profunda, a esterilidade. Nos dias dela, ser estéril era visto como sinal de vergonha e até de maldição. Ela chorava, orava e sentia que seu fim era a humilhação. Mas em sua dor, ela derramou o coração diante de Deus no templo. E o que parecia o fim da sua história foi apenas o começo. Deus abriu o ventre de Ana e lhe deu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. Se hoje você sente que carrega um vazio, uma esterilidade nos sonhos, saiba, Deus é especialista em transformar terra seca em campo fértil. Elias, da exaustão ao renovo. Elias, o profeta que enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, viveu um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Mas logo depois dessa vitória, ele desmoronou. Ameaçado por Jezabel, fugiu para o deserto e pediu a Deus para morrer. Ele acreditou que sua história havia terminado ali, na caverna, em depressão e medo. Mas Deus não o abandonou. O Senhor enviou alimento por um anjo, renovou suas forças e o chamou novamente para a missão. Talvez você esteja se sentindo como Elias, cansado, sem forças, desejando desistir. Mas escute, a caverna não é o fim. Deus ainda tem missão para você cumprir. Gideão, do medo à coragem. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava escondido, malhando trigo no lagar, com medo dos inimigos. Gideão não se via como alguém capaz. Pelo contrário, disse que era o menor da sua família, da tribo mais pobre. Mas Deus o chamou homem valente e o levantou como líder que libertaria Israel dos midianitas. Talvez você também se veja pequeno demais. Mas quando Deus decide te levantar, Ele não olha para sua força, mas para o propósito que já plantou em você. Esther, de órfã a rainha. Esther era uma jovem órfã, sem status, sem poder, vivendo em um império estrangeiro. Humanamente falando, não havia nada que indicasse um futuro grandioso. Mas Deus já estava escrevendo uma nova página. Ele a colocou no palácio como rainha, e através dela salvou toda a nação de Israel. Esther nos mostra que não importa de onde você veio ou quais foram as perdas que marcaram a sua vida. O que realmente importa é para onde Deus está te levando. Pedro, da negação à restauração. Pedro, discípulo de Jesus, caiu feio. No momento mais crítico, negou o Mestre 3 vezes. Imagina a dor, a vergonha, a sensação de fracasso.
Ele poderia ter acreditado que sua história havia acabado ali. Mas Jesus foi ao encontro dele depois da ressurreição, restaurou seu coração e o comissionou novamente: apacenta as minhas ovelhas. E o Pedro que negou, se tornou o Pedro que pregou e levou milhares a Cristo no dia de Pentecostes. Isso prova que a queda não é o fim, mas o lugar onde a graça se manifesta com mais força. O que todos eles têm em comum? Ana, Elias, Gideão, Esther, Pedro, todos tinham algo em comum. Carregavam limitações, dores, quedas e inseguranças. Mas o final da história deles não foi a queda. Foi a elevação. E assim também será com você. Você pode estar no deserto da esterilidade como Ana, na caverna de Elias, se sentindo pequeno como Gideão, esquecido como Esther, ou envergonhado como Pedro. Mas se Deus virou a página na vida deles, também vai virar na sua. Não permita que a queda seja a sua identidade. O diabo sempre vai tentar te aprisionar ao passado, às falhas, aos erros. Mas Deus sempre aponta para frente, para o futuro, para a promessa. Talvez você ache que acabou, mas Deus está dizendo: ainda não é o fim. Estou preparando a sua elevação. Se essa palavra tocou você, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Se inscreva neste canal. Aqui você encontra mensagens, orações e reflexões que vão lembrar você todos os dias de que a queda não define sua história, mas sim o Deus que te levanta. Aperte o botão de inscrição, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Assim como Ana, Elias, Gideão, Esther e Pedro foram levantados, essa pessoa também será. Aqui, juntos, caminhamos em fé e esperança, acreditando que o fim não é a queda, mas o começo de uma grande elevação em Deus. Hoje eu declaro sobre você: o fim não será derrota, mas testemunho. O céu já está escrevendo uma página nova. Sua queda não é sua identidade, mas a prova de que a graça de Deus vai te levantar mais forte, mais firme e mais cheio de propósito. Chegamos a um ponto decisivo nesta mensagem. Talvez até aqui você tenha chorado, tenha lembrado de momentos difíceis da sua vida, tenha se recordado de quedas que ainda doem dentro de você. Talvez uma voz no seu coração ainda repita: eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu não vou conseguir. Mas hoje, pela palavra de Deus e pela verdade revelada através da fé, eu declaro sobre a sua vida: o fim não é a sua queda. A sua queda não é a sua sentença. A sua queda é apenas o cenário que Deus vai usar para preparar a sua elevação. É tão fácil acreditar que tudo acabou quando estamos no chão. Mas, no chão, a única direção que resta é para cima. Quando o ser humano se encontra no pó, quando os recursos humanos se esgotam, quando as forças se acabam, Deus começa a trabalhar. Porque Ele é especialista em criar algo novo a partir do que parece terminado. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, quando parece que tudo está perdido, é exatamente nesse ponto que Deus começa a escrever uma nova história. Foi assim com Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, mas foi levantado para ser um dos maiores líderes da igreja. Foi assim com Jonas, que tentou fugir do chamado, mas Deus usou até mesmo um peixe para devolvê-lo ao propósito. Foi assim com Paulo, que perseguiu cristãos, mas foi transformado no apóstolo que mais escreveu cartas que hoje nos edificam. Todos eles caíram. Todos eles erraram. Mas nenhum deles terminou no chão. Porque o chão é apenas um ponto de passagem, nunca o destino final de quem está nas mãos de Deus. E aqui, eu quero trazer uma verdade que ecoa também. Muitas vezes, Deus usa nossas quedas para nos ensinar dependência. Ele nos mostra que não é sobre a nossa performance, não é sobre o nosso esforço, mas é sobre a graça de Deus. Como o autor diz de forma tão simples e profunda, a graça de Deus é como aquele café da manhã preparado pelo Pai. Ele nos espera todos os dias, mesmo depois de noites escuras e erros pesados, com mesa posta e coração aberto. Isso significa que não importa onde você caiu, não importa como você se sente agora, existe sempre uma mesa preparada por Deus. Existe sempre uma nova manhã. Existe sempre um novo começo. Talvez você pense: mas eu já tentei, e falhei de novo. Pois saiba que as falhas não têm poder de anular o chamado de Deus sobre a sua vida. O apóstolo Paulo escreveu: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11 verso 29. O que Deus planejou para você não será apagado pela sua fraqueza. Pelo contrário, é justamente na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então hoje, em nome de Jesus, eu declaro que você está se levantando. O lugar da sua queda vai se tornar o memorial do seu milagre.
Aquilo que era motivo de vergonha vai se tornar testemunho de honra. O que hoje parece ponto final, Deus vai transformar em vírgula, em recomeço, em uma nova página escrita com a tinta da graça. E eu quero que você guarde no coração esta frase: Deus não se impressiona com as nossas quedas, Ele se importa com os nossos levantamentos. Porque cada vez que você se levanta, você está dizendo ao inferno: eu não desisti. Eu ainda creio. Eu sigo adiante porque sei que o meu Redentor vive. Sabe, muitas pessoas vivem presas ao passado, presas a uma queda que aconteceu há anos, a um erro que elas cometeram, a um trauma que as marcou. Mas hoje eu quero te lembrar, se Deus não está mais lá, por que você ainda insiste em morar nesse lugar? Ele já te perdoou. Ele já abriu um caminho novo. Ele já preparou uma elevação para você. O que você precisa agora é decidir acreditar, é dar o próximo passo, é deixar que o Espírito Santo te guie para o lugar de honra que o Pai preparou. Não importa como você entrou neste vídeo, você não vai sair daqui da mesma forma. Porque o Espírito de Deus está falando com você. Ele está restaurando sua identidade. Ele está quebrando as correntes que te prendiam ao passado. Ele está te lembrando que você é filho, você é filha, e filhos têm lugar à mesa. O fim não é a sua queda. O fim é a sua elevação. O fim é o cumprimento do propósito de Deus em você. Senhor, eu te agradeço por cada vida que recebeu esta palavra. Pai, eu oro para que hoje correntes sejam quebradas, para que culpas sejam arrancadas, para que traumas sejam curados. Que cada um que se sentia derrotado receba a certeza de que em ti somos mais que vencedores. Jesus, levanta cada coração que estava caído. Dá forças para prosseguir. Dá fé para acreditar. E mostra, Senhor, que a queda nunca será o fim, porque contigo sempre existe um novo começo. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e declaramos: o nosso futuro está seguro em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, eu quero te pedir algo: não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos mensagens, orações e reflexões que vão fortalecer sua fé e te lembrar que você nunca está sozinho. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu creio que o fim não é a minha queda, mas a minha elevação. O seu comentário é uma declaração profética. É você se levantando no mundo espiritual e dizendo: eu não sou definido pela minha queda. Eu sou levantado pela mão de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Pode ser que um simples compartilhar se torne um instrumento de Deus para levantar alguém que está no chão neste exato momento. Lembre-se, você não caiu para permanecer no chão. Você caiu apenas para descobrir que Deus tem asas maiores do que você imaginava. O fim não é a sua queda. Deus está preparando sua elevação.